Bom, então estamos iniciando nossa aula de estatística aplicada, dia 9 de setembro. O assunto é teste de hipóteses para a média de uma amostra, considerando-se o desvio padrão proporcional, o sigma, como conhecido. Trata-se da seção 7.2 do nosso livro-texto. Tá? Eu vou aqui mostrar a tela do meu computador, primeiro fazendo menção ao roteiro de aulas e depois partindo para a apresentação de algumas páginas do livro-texto. Vamos lá, compartilhando aqui. Então, pela minha enumeração, seria a aula número 8, teste de hipóteses para a média, sigma conhecido, seção 7.2. Então, o que eu estou recomendando que vocês, em termos de exercícios, sigam os exemplos que são exercícios resolvidos, exercícios comentados pelo livro, do exemplo 1 até o exemplo número 10. E para cada exemplo, resolver o que propõe o livro aqui, que é o Tente Você Mesmo, do número 1 ao número 10. Depois eu recomendo que vocês resolvam os exercícios ímpares, que tem resposta lá no final do livro. Minha sugestão é esses exercícios ímpares, começando pelo número 3. E depois, quando quiserem, podem também resolver esses exercícios pares que foram resolvidos por mim, e as resoluções manuscritas eu transformei em arquivo PDF, também estão disponíveis lá no Google Drive. Tá? Coloquei alguns exercícios complementares que só vou comentar se sobrar tempo, ou pode ser até que esses complementares se transformem em um pequeno vídeo como complemento à nossa aula de hoje. Tá? Então, hoje nós vamos procurar entender de ponta a ponta como resolver um teste de hipótese para a média naquela condição sigma de padrão populacional conhecido. Na aula passada, nós fechamos o assunto de introdução ao teste de hipóteses, e nessa parte da introdução, o livro já tinha apresentado o conceito do valor P e como aplicar o valor P na resolução de um teste de hipóteses. E aqui ele vai estar começando a seção 7.2, continuando com a utilização do conceito do valor P, sendo que lá adiante ele vai estar mostrando uma outra forma, uma forma alternativa de resolver o teste de hipótese, que é pela região crítica. Ele vai denominar resolução do teste de hipótese pela região crítica ou pelas regiões críticas. Tá? Bom, então aqui iniciando a seção 7.2, o livro está relembrando o que foi apresentado na seção 7.1, lá no finalzinho da seção 7.1, ao usar um valor P para tomar uma decisão no teste de hipótese, compare esse valor P com o alfa ou significância. Se o valor P for menor ou igual ao alfa, rejeite a hipótese nula. Se o valor P for maior do que o alfa, não rejeite a hipótese nula. Tá? Lembrando que eu apresentei também de forma resumida aqui no meu quadro as etapas de um teste de hipóteses. E existem etapas anteriores à retirada da amostra aleatória. Essas etapas anteriores são a formulação das hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa, e a definição do alfa, nível de significância, e a definição do tamanho amostral. Tá? Bom, seguindo aqui rapidamente, os primeiros exercícios, os primeiros exemplos são reforço do que vimos na aula, na nossa conversa passada. Finalzinho. Tá? Basicamente, aqui vai ser o exemplo 1
reforçar a ideia de que o valor P, quando for maior do que o alfa, não rejeita a hipótese nula. Quando for menor ou igual ao alfa, desculpe, deixa eu corrigir. Quando for maior do que o alfa, não rejeita a hipótese nula. Quando for menor ou igual ao alfa, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Primeiro caso, interpretando um valor P, o valor P para um teste de hipóteses. Lembrando, o valor P vai ser uma medida de probabilidade, que vai ser lida na tabela de distribuição normal padronizada em função da estatística amostral padronizada Z. Tá? Então, em determinado teste de hipóteses, a média amostral se traduziu em um determinado valor de Z, e esse Z, lá na tabela de distribuição normal padronizada, se traduziu nessa medida de área ou probabilidade, que é o nosso valor P. Tá? Bom, esse valor P nos leva a que decisão se o nível de significância ou alfa for 0,05. Se o alfa for 0,05, o valor P é menor do que o alfa, rejeitamos a hipótese nula. Mas se o valor de alfa for 0,01, neste caso, o valor P seria maior do que o alfa, e aí não rejeitaríamos a hipótese nula. Tá? Lembrando, o valor de alfa ele é estabelecido antes de se retirar a amostra. Então, não se iludam aqui com a ideia de que primeiro calculamos o valor P, depois verificamos o alfa. Não, primeiro planejamos o teste de hipóteses, primeiro formulamos as hipóteses, definimos com que alfa vamos trabalhar, se 0,05, 0,01, 0,10 são os mais utilizados. Depois retiramos a amostra aleatória, essa amostra aleatória vai se traduzir em uma média amostral, a média amostral vai ser convertida em estatística Z, e a estatística Z, lá na tabela, se converte em valor P. Tá? Aqui eu aproveito para relembrar o seguinte: o que significa esse valor de alfa? O que significa um alfa de 0,05? Tá? O alfa é a medida de risco que aceitamos correr de cair no erro tipo 1. Erro tipo 1, rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, nós vamos rejeitar a hipótese nula em função do comportamento da amostra. Se a amostra tiver um comportamento que a gente considera estatisticamente como incomum perante a hipótese nula, nós rejeitaremos a hipótese nula. Mas nós nunca vamos ter certeza se estaremos no caminho certo. Tá? Nunca vamos ter certeza se a hipótese nula deveria ter sido rejeitada, ou melhor, se a hipótese nula é verdadeira. Se a hipótese nula é verdadeira, corrigindo, nós vamos rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula com base no comportamento da amostra. Vamos supor que vamos fazer todos os cálculos corretos, que a amostra é retirada aleatoriamente, perfeitinho. A amostra pode nos induzir a um erro. A hipótese nula sendo verdadeira, a amostra pode ter um comportamento inesperado e, nessas condições, nos levar à rejeição da hipótese nula. Quando a gente estabelece um alfa de 0,05, a gente, na verdade, está estabelecendo o seguinte: se rejeitarmos a hipótese nula, nosso risco de estarmos errados, erro tipo 1, vai ser de 0,05. Se cometer esse erro for muito custoso em determinado ambiente, determinado contexto, nós podemos diminuir esse risco e trabalhar com alfa de 0,01. Tá? Mas se aceitarmos, pelo contrário, em aumentar o risco alfa, podemos trabalhar com um alfa de 0,10. O mais comum talvez seja o alfa de 0,05 ou alfa de 0,01. Alfa de 0,01 é quando cair no erro tipo 1 for algo muito custoso. Então, queremos minimizar esse risco. Aí, nesse caso, trabalhamos com alfa de 0,01. Tá? Então, observe que para o mesmo comportamento amostral, a amostra se traduziu em um valor P de 0,0237. Nós só rejeitaríamos
a hipótese nula se tivéssemos definido previamente o alfa de 0,05. Tá? Então, quanto menor o alfa, é o caso aqui 0,01, mais chance nós temos de rejeitar a hipótese nula, mas menor o nosso risco de cometer o erro tipo 1. Ok? Bom, qualquer dúvida é só vocês me interromperem, tá? Depois façam o que o tente você mesmo, tem resposta lá no final do livro. Encontrando o valor P em um teste de hipóteses. Vimos na aula passada, vamos dar um reforço. Se o teste for um teste unicaudal à esquerda, o valor P vai ser a área à esquerda da estatística Z. Se o teste for um teste unilateral à direita, o valor P vai ser a área à direita da estatística Z. Se o teste de hipótese for um teste bilateral, vamos pegar a área na cauda da estatística Z e multiplicar essa área. Então, por exemplo, se nós estivermos com um Z negativo, vamos pegar a área à esquerda desse Z negativo e duplicar. Se no teste bilateral o Z for positivo, vamos pegar a área à direita desse Z e duplicar. Exemplo 2, encontrando um valor P em um teste unilateral à esquerda. Bom, aqui no exemplo 2 já partimos de a amostra se traduziu em uma média amostral que foi convertida em uma estatística de teste padronizada Z igual a menos 2,23. Um Z igual a menos 2,23. O teste unilateral à esquerda significa, em termos de valor P, que o valor P vai ser a área à esquerda do Z menos 2,23. É isso que aparece aqui na figura à direita, a figura 7.16. A figura 7.16 apresenta o esboço da distribuição normal padronizada, ou distribuição Z, os valores de Z no eixo horizontal, a localização do Z menos 2,23 aqui à esquerda, e a área à esquerda de Z representada por essa cor de fundo azul. Essa área à esquerda do Z, ela ali na tabela, corresponde ao valor P de 0,0129. Okay? Se nós estivermos realizando um teste de hipótese com alfa tão pequeno quanto esse, 0,01, a nossa chance de rejeitar a hipótese nula é menor. Tá? E neste caso, mesmo com este valor P de apenas 0,0129, nós não rejeitaremos a hipótese nula, porque esse valor P é maior do que o alfa. Okay? Então, como o valor P é maior do que o alfa, 0,01, não rejeitamos a hipótese nula. Exemplo 3, o valor P num teste bilateral. Obtenha o valor P para um teste hipótese bilateral em estatística de teste padronizada Z igual a 2,14. Então, a média amostral se traduzindo em uma estatística Z igual a 2,14. Decida se rejeita a hipótese nula quando o nível de significância alfa 0,05. Tá? Então, lá na tabela de distribuição normal padronizada, sendo um teste bilateral, nós vamos verificar o seguinte: se o Z for positivo, como neste caso, vamos pegar a área à direita de Z e duplicar essa área. É o que aparece aqui na figura 7.17. Tá? A figura diz que a área direita de Z 2,14 é 0,0162. Então, sendo um teste bilateral, o valor P vai ser o dobro dessa área. Então, o valor P, neste caso, é 0,0324. O valor P está representado por essas duas regiões em azul.
A região à direita, 0,0162. A região à esquerda, de mesmo valor. O valor P é o somatório dessas duas áreas, tá? Como esse valor P ele é menor do que o alfa 0,05, então nós podemos rejeitar a hipótese nula. Devemos rejeitar a hipótese nula, melhor dizendo, tá? Então, rejeitamos a hipótese nula porque o valor P é menor do que o alfa. Nós chegaríamos à mesma conclusão, por exemplo, se a média amostral tivesse tido um valor menor do que o valor da hipótese nula e se a estatística Z fosse de igual a menos 2,14. Tá? A estatística Z, a amostra, se traduziu em um Z de 2,14. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo que diz enunciado. Isso. Estatística de teste padronizada 2,14. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a amostra poderia ter se traduzido em um Z menos 2,14. Se o Z tivesse sido menos 2,14, o valor P seria a área à esquerda de Z menos 2,14 multiplicada por 2, que daria o mesmo valor, o mesmo resultado e a mesma resposta. Tá? Logo a seguir, o livro diz finalmente como a gente calcula a estatística Z. Eu já apresentei isso de uma certa forma, mas vale aqui a pena reforçar. Tá? A ideia é de que nós vamos converter a média amostral, representada aqui por x barra, em uma estatística Z, onde a estatística Z, lembrando, a estatística Z representa a distância da média amostral em relação ao valor da hipótese nula. Essa distância é calculada em número de erros padrão, onde o valor de um erro padrão é sigma dividido por raiz quadrada de n. Então, para trabalharmos com a estatística Z, com a distribuição normal padronizada, vamos precisar conhecer o valor do sigma, o desvio padrão populacional. Tá? Condições complementares. Sempre vamos estar lendo no enunciado que a amostra foi retirada de forma aleatória. Então, uma amostra aleatória é uma amostra representativa da população, uma amostra não tendenciosa. Mas precisamos ainda atender aos seguintes requisitos. Ou a população tem um comportamento de distribuição normal, ou isso, ou pelo menos estamos trabalhando com o tamanho amostral grande, o tamanho amostral maior ou igual a 30. Tá? Nos exercícios normalmente que eu elaboro, eu trabalho de propósito com tamanho amostral pequeno, tamanho amostral menor do que 30. E nesse caso, eu tenho que dizer a vocês que a população tem um comportamento de distribuição normal. Se eu montar uma questão, por exemplo, num teste, sei lá, nosso segundo ou terceiro teste, e eu pedir para vocês realizarem um teste hipótese, rejeitando ou não a hipótese nula. Se eu disser que o tamanho amostral é 30, 40, 50, eu não vou precisar dizer a vocês, garantir a vocês que a população é normalmente distribuída. Tá? Então, além do sigma ser conhecido, eu tenho que ter atendido um desses dois pré-requisitos. Ou a população é normalmente distribuída, ou o tamanho amostral é grande. Aqui aparece, de uma certa forma, e eu vou reforçar depois, as etapas de um teste hipóteses, por enquanto, as etapas de um teste hipóteses trabalhando com o conceito do valor P. Tá, então temos aqui as etapas. Etapas anteriores à retirada da amostra. Verifique se o desvio padrão populacional é conhecido. Se ele for conhecido, temos um primeiro requisito atendido para trabalharmos com a estatística Z.
se a amostra está sendo retirada ou foi retirada aleatoriamente, e se a população é normalmente distribuída ou N maior ou igual a 30. Tá? O ou serve para esses dois últimos pré-requisitos. O N tem que ser maior ou igual a 30, ou a população tem que ser normalmente distribuída. Então, primeiro pré-requisito. Expresse a afirmação verbal matematicamente. Tá? Identifique qual é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa. Especifique o nível de significância. Especifique o alfa. As etapas, então, 1, 2 e 3, são anteriores à retirada da amostra. Então, antes de retirar a amostra aleatória, antes de calcular a média amostral, nós definimos, por exemplo, o alfa, formulamos as hipóteses. Depois, a etapa 4 é consequência da retirada da amostra aleatória, que se traduziu em uma estatística amostral x-barra. Tá? Então, vou aqui reforçar aqui no quadro. Relembrar aqui. Etapas de um teste de hipótese para a média. Tá? Então, eu posso dizer que antes da retirada da amostra aleatória, eu tenho que formular as hipóteses, eu tenho que definir se eu aceito correr um risco grande de cometer o erro tipo 1, definir o valor de alfa. Tá? E estabelecer ou definir o tamanho amostral. Se eu conhecer o desvio padrão populacional e se a população tiver um comportamento de distribuição normal, eu posso trabalhar com a estatística Z. Se eu conheço o desvio padrão populacional e se o tamanho, se eu conheço o desvio padrão populacional e além disso o tamanho amostral é grande, eu posso também trabalhar com o Z, mesmo que o comportamento da população não seja um comportamento de distribuição normal. Tá? Então, vamos considerar que eu já tenha formulado as duas hipóteses, tenha definido com que alfa vou trabalhar, um alfa de 0,05, ou 0,01, ou 0,10, já defini o tamanho amostral. Tá? E conheço sigma, então vou poder trabalhar convertendo a média amostral em estatística Z. Então, antes da retirada da amostra, depois após a retirada da amostra. A etapa primeira após a retirada da amostra é o cálculo da estatística amostral. Calcular a média amostral. Calcular a média amostral. Tá? Então, essa é a estatística amostral do nosso teste de hipótese, que vai ser convertida em estatística amostral padronizada. Então, vamos pegar essa estatística amostral e padronizar. É transformar em estatística Z. Calcular Z. Estatística Z. O que o livro está mostrando agora é o que fazer com essa estatística Z, considerando que eu vou realizar o teste hipótese utilizando o valor P.
Tá? O livro está mostrando uma segunda forma daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que nós temos? Se nós calculamos o Z e queremos realizar o teste de hipóteses com o uso do valor P, a partir da estatística Z, calcular. Calcular, no nosso caso, vai significar ler na tabela, né? Ler na tabela. Calcular valor P. Etapa seguinte, tomar decisão. A decisão é o que fazer com a hipótese nula. Rejeitar ou não rejeitar. E por último, obviamente, o que o livro está dizendo? O ponto de partida foi uma afirmação, que pode estar na hipótese nula ou pode estar na hipótese alternativa. Então, depois de tomar a decisão, rejeitar a hipótese nula, não rejeitar a hipótese nula. Então, para concluir, o que a gente decide com relação à afirmação? Tá? Então, depois de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, pergunta. O que fazer com a afirmação? Tá? Rejeitar, não rejeitar, apoiar, deixar de apoiar. Okay? Então, a gente está nessa fase em que a gente calculou a estatística amostral padronizada, o Z, e a gente está transformando em valor P para tomar a decisão. Okay? Então, vamos lá. Então, voltando aqui a essas etapas, de forma resumida, calcule a estatística de teste padronizada, encontre a área que corresponde a Z. Tá? Na verdade, encontrar a área que corresponde a Z é a cauda de Z. Se o Z for negativo, teste no caudal à esquerda, a área esquerda de Z. Tá? Teste no caudal à direita, a área à direita de Z. Tá? E depois transformar essa cauda em valor P. O valor P, no teste unicaudal à esquerda, vai ser a cauda esquerda de Z. O teste unilateral à direita, o valor P vai ser lateral, a gente já viu. Toma a decisão, rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, interprete a decisão no contexto da afirmação original. Tá? Exemplo 4. Teste hipótese utilizando o valor P. Em uma corrida de carros, o pit stop é onde o veículo vai parar, trocar pneus, abastecer, etc. Né? A eficiência de uma equipe que realiza esse ajuste pode afetar o resultado de uma corrida. Uma equipe afirma que seu tempo médio no pit stop para a troca de 4 pneus e abastecimento é menor que 13 segundos. Essa afirmação só tem a desigualdade. Então, essa afirmação vai ser a hipótese alternativa. Hipótese alternativa, μ menor do que 13 segundos. Hipótese nula, μ maior ou igual a 13. Tá? Uma amostra aleatória de 32 tempos. Então, o tamanho amostral 32 cronometragens, tá? Resultou numa média amostral de 12,9 segundos. 12,9 numericamente é menor que 13, mas temos que verificar se essa diferença é significativa. Então, temos que converter essa média amostral em uma estatística Z. Tá? Vamos converter, então, essa média amostral em estatística Z. Há evidência suficiente para concordar com a afirmação para o alfa de 0,01, use um valor P. Eu vou aqui parar de compartilhar. Vou colocar aqui no meu quadro
a proposta de resolução. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, temos as duas hipóteses formuladas. Hipótese nula e hipótese alternativa. A afirmação, né, dessa equipe é de que a média populacional é menor do que 13. Então, aqui nós tínhamos a hipótese alternativa, μ menor do que 13. A hipótese nula, μ maior ou igual a 13. Aqui. O enunciado propõe trabalhar-se com alfa de 0,01. Alfa 0,01. Em algum momento, se estabeleceu que seria trabalhar com tamanho amostral de 32, uma amostra aleatória de 32 tempos. Tamanho amostral ele igual a 32. Tudo isso foi antes de retirar a amostra. Retirada a amostra, ou seja, cronometrados os tempos de pit stop, calculada a média se traduziu em um valor de 12,9. X barra 12,9. Tá? Observe o sinal da hipótese alternativa. O sinal da hipótese alternativa é menor do que. Isso significa que temos um teste unicaudal à esquerda. Temos alguma chance de rejeitar a hipótese nula? Primeiro, se a média amostral for menor do que 13. E aqui temos uma média amostral menor do que 13. Então, podemos continuar aqui os cálculos, avançando, transformando essa média amostral em estatística Z. E a estatística Z vai ser a distância entre a média amostral, 12,9, e o valor da hipótese nula, 13. Essa distância convertida em número de desvios padrão das médias amostrais. Erro padrão, desvio padrão das médias amostrais ou erro padrão. O erro padrão é o sigma. O enunciado diz que o desvio padrão populacional era conhecido. O desvio padrão populacional conhecido, 0,19 segundos. O sigma igual a 0,19. Professor, Sim? uma dúvida. Você falou para saber qual é o tipo de teste, né? Se ele é bicaudal ou unicaudal à direita ou à esquerda. Você falou para observar a hipótese alternativa, né? Sinal da hipótese alternativa, isso. Aí, nesse caso, Isso. você falou que, como é um sinal de menor, né? Você falou que é o quê? Unicaudal? Teste unicaudal à esquerda. Ah, tá. Teste unicaudal à esquerda. Tá? Bom, então eu vou dividir essa diferença pelo erro padrão, que é o sigma dividido por raiz quadrada de n. O sigma, 0,19, dividido por raiz quadrada de 32. Tá? Obviamente, vamos ter um valor negativo de z. O livro vai ter calculado essa estatística de z. Eu vou aproveitar exatamente o valor calculado pelo livro, apresentado no livro. O livro diz que o z é menos 2,98. Z é igual a menos 2,98. Tá? Tendo um teste unicaudal à esquerda, o valor P vai ser a área à esquerda de Z. Então, eu tenho que apenas olhar a tabela de distribuição não padronizada e verificar qual é a área à esquerda de Z, menos 2,98. Vou aqui voltar para minha... projetar aqui minha tela para mostrar o fragmento aqui da tabela. Distribuição não padronizada. Então, 2,99, 2,98. A área esquerda de Z, menos 2,98, 0,00144. Então, nós temos que o valor P vai ser 0,00144.
O valor P é uma medida de probabilidade. Um erro bastante comum nos primeiros testes. Tem gente que às vezes acontece, tem turmas anteriores, tem aluno que não estuda nem depois do teste 5, ou estuda muito pouco. Não existe probabilidade negativa. Então o valor P não pode ser negativo, nunca vai ser negativo, assim como o alfa nunca vai ser negativo. Então é um erro bastante comum para quem estudou pouco. O teste unicaudal esquerdo, o valor P vai ser negativo, o teste unicaudal direito, o valor P vai ser positivo. Nada disso. O valor P é a área debaixo da curva, não existe área negativa. O valor P é probabilidade, não existe probabilidade negativa. Então, esse valor P aqui, a área esquerda de menos 2,98, é um valor P bem pequeno. Comparando ele com o alfa, 0,01, ele é menor do que o alfa. Sendo o valor P menor do que o alfa, eu rejeito a hipótese nula. Quanto menor for o valor P, mais incomum é o comportamento amostral. Então, aqui eu estou, na verdade, considerando que, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, o 13, 12,9 teria sido um comportamento bastante incomum para um tempo médio de cronometragem. Ou seja, eu observei uma amostra que condiz muito pouco com o valor da hipótese nula. Então, uma amostra com um comportamento muito incomum. E nessas condições, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Qualquer dúvida, é só perguntarem, ok? Vamos lá. Os que aparece aqui. É muito importante que vocês tenham estudado e voltem a estudar um pouco mais a seção 7.1. A seção 7.1 é a seção que apresenta os conceitos que vão ser necessários a todos os testes de hipótese que vamos ver ao longo do período. Então, está aqui um esboço mostrando aqui uma área bem pequenininha, azul, que seria medida do valor P, tá? Então, há evidência suficiente a nível de significância. Primeiro, para rejeitar a hipótese nula, aqui. Uma vez que o valor P é menor do que o alfa, você rejeita a hipótese nula. Faltou comentar o seguinte, e com relação à afirmação? A equipe afirmou que o μ era menor do que 13 segundos. Essa afirmação é a hipótese alternativa. Essa afirmação é a hipótese alternativa. Então, o que nós temos? A hipótese nula é conflitante com a hipótese alternativa. Se nós rejeitamos a hipótese nula, é porque nós temos condições de apoiar a hipótese alternativa, que é a afirmação da equipe. Tá? Então, o livro vai estar dizendo, a conclusão final com relação à afirmativa, é que nós temos condições de dar apoio, suportar a afirmação, porque ela corresponde à hipótese alternativa, e estamos rejeitando a hipótese nula. Tá? Então, é isso aqui que vai aparecer. Há evidência, existe evidência suficiente ao nível de significância de 1% ou 0,01 para concordar com a afirmação que o tempo médio no pit stop é menor do que 13 segundos. Tá? O teste de hipótese é para testar a hipótese nula, se rejeitamos ou não rejeitamos. Mas o que deu origem a esse teste de hipótese foi uma afirmação. Então, eu tenho que concluir o que eu faço com essa afirmação. Concordo com ela, discordo, apoio, não apoio, tá? Exemplo 5. De acordo com um certo estudo, o custo médio de uma cirurgia bariátrica, perda de peso, é de $21.500. Tá? Você acha que essa informação está incorreta? Então, veja, essa informação aqui está se transformando em uma afirmação. Algum estudo afirmou
que o custo médio de uma cirurgia bariátrica seria desse valor, tá? Bom, essa afirmação, ela corresponde ao sinal de igualdade. Mi é igual a 21.500. Então, essa afirmação seria a hipótese nula. A hipótese alternativa vai ser Mi diferente de 21.500, tá? Você acha que essa informação está incorreta? Selecione aleatoriamente 25 pacientes, aqui o tamanho amostral, que realizaram a cirurgia. E descobre que o custo médio de cirurgias é 20.695. Tá? Seguindo, na verdade, uma sequência lógica, antes de retirar essa amostra, você teria que ter estabelecido o valor do alfa. E o alfa vai aparecer aqui no final. Alfa de 0,05. Então, vou repetir aqui o uso do meu quadro, onde eu coloquei a sequência, né? As etapas, e alimentar aqui meu quadro com as informações do problema. Mas o alfa desejado 0,05, ou seja, se eu rejeitar a hipótese nula, o meu risco de cair no erro tipo 1 sendo de 5%. Estabeleci que vou trabalhar com tamanho amostral de 25. E a média amostral deu 20.695. Então, convertendo essa média amostral em estatística Z. Tá? Então, vamos aqui no meu quadro. Formular as hipóteses nula e alternativa. Estabelecer o alfa, tamanho amostral, média amostral. Então, antes, a etapa de planejamento teste hipóteses, foram formuladas as duas hipóteses. Hipótese nula e igual a 21.500. Hipótese alternativa, Mi diferente de 21.500. O ponto de partida desse teste de hipóteses foi um determinado estudo. De acordo com esse estudo, o custo médio seria 21.500. Então, a afirmação resultante do estudo seria a hipótese nula. Tá? Se rejeitarmos a hipótese nula, vamos estar rejeitando a resposta do estudo, a afirmação do estudo. Tá? Tamanho amostral, 25. Então, antes da retirada da amostra, estabelecemos que vamos trabalhar com tamanho amostral igual a 25. Sabe-se historicamente que o desvio padrão populacional é igual a 2.250. Então, o enunciado está dizendo que o sigma é conhecido. 2.250. Desvio padrão populacional conhecido, 2.250. Tá? Então, se nós conhecemos o sigma e trabalhamos com esse tamanho amostral, o erro padrão vai ser sigma dividido por raiz quadrada de n. Sigma dividido por 5, né? Raiz quadrada de 25. Bom, então já estamos aqui sabendo as duas hipóteses. O teste é um teste bicaudal, porque o sinal da hipótese alternativa é Mi diferente de. Então, eu posso rejeitar a hipótese nula se a média amostral for negativa e bem afastada de 21.500. Eu posso rejeitar a hipótese nula se a média amostral for positiva e bem afastada de 21.500. Tá? Bom, retirada uma amostra aleatória de tamanho 25, a média amostral, de acordo com o enunciado, deu 20.695. 20.695. Essa média amostral
Observem que ela é menor do que o valor da hipótese nula, 21.500. Então, ela vai se traduzir em um Z negativo. O Z vai ser 20.695 menos 21.500 dividido pelo erro padrão. Erro padrão, sigma 2.250 dividido por raiz quadrada de 25. Tá? Um erro bastante comum também, então, por exemplo, quando o aluno não estuda o suficiente, e às vezes ele comete esse erro num teste e depois corrige, mas tem outros alunos, historicamente, que cometem o mesmo erro e repetem o erro sucessivamente, o que é um indício forte de que, mesmo verificando o gabarito do teste, não verificou onde errou e assim o erro perdurou. Então, veja o seguinte, um erro bastante comum também. O aluno imaginar que a ordem numerador não importa. O importa é a distância entre esses dois valores. Tem muita importância a ordem. Se a média amostral for menor do que o valor da hipótese nula, eu vou ter um Z negativo. Tá? Então, tem que ser a média amostral menos o valor da hipótese nula. É só pegar de novo aí as etapas do teste de hipóteses. Tá? Então, como transformar a média amostral em estatística Z? Estatística Z vai ser o valor da média amostral menos o valor da hipótese nula. Essa diferença dividida pelo valor de um erro padrão. Tá? Aproveitando aí que o livro já calculou esse valor de Z, o Z deu menos 1,79. Menos 1,79. Se o teste é bicaudal, eu vou pegar o valor de Z, Z é negativo, então eu vou pegar a área à esquerda de Z, isso porque o Z é negativo. Eu vou pegar a área à esquerda de Z e multiplicar por 2. Esse vai ser o valor P. Tá? Então, vamos ver aqui na tabela. R$ 1,79, a última coluna à esquerda. 1,79. O valor P vai ser o dobro de 0,03673, tá? Ou seja, o dobro de 0,036 daria 0,072, alguma coisa assim. Tá? Se vamos trabalhar com um alfa de... Quanto é que a gente trabalhou com alfa? Com que alfa estava se desejando trabalhar? O alfa de 0,05. O valor π de 0,07 vai ser maior do que o alfa. Tá? Então, vamos confirmar aqui. O valor P maior do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Aqui. O valor P, então, duas vezes aquela área que lemos na tabela, 0,0367. Então, o valor P de 0,0734. Tá? Uma vez que esse valor P é maior do que o alfa, então não rejeitamos a hipótese nula. Não rejeitamos a hipótese nula. A afirmação do estudo correspondia à hipótese nula. Então, se a afirmação do estudo era a hipótese nula e não rejeitamos essa hipótese, é porque a conclusão final é que não temos condições de rejeitar a afirmação do estudo. Tá? E... Deixa eu ver aqui a interpretação. Que estou dizendo não está batendo com a interpretação. Vamos lá. Não rejeitamos a hipótese nula, que o valor P é maior do que o alfa. Ok? Não rejeitamos a hipótese nula. Então, vou reforçar aqui, vou colocar aqui no quadro a conclusão final. Vamos ver.
A afirmação, ela está na hipótese nula. Deixa eu ver aqui de novo o enunciado. E que dia enunciado? De acordo com o estudo, o custo médio de uma cirurgia bariátrica é de 21.950. Então, a afirmação do estudo mi igual a 21.500. Essa afirmação tem só o sinal de igualdade, então ela é a hipótese nula. Tá? A hipótese alternativa e diferente de 21.500. Bem, com relação à hipótese nula, concluímos que a hipótese nula não deve ser rejeitada. Por que a hipótese nula não deve ser rejeitada? Porque o valor P for maior do que o alfa. Quando o valor P é maior do que o alfa, nós não rejeitamos a hipótese nula. Tá? Essa é a lógica do teste hipótese pelo valor P. Se não rejeitamos a hipótese nula, e a hipótese nula corresponde a afirmação, é porque também não estamos em condições de rejeitar a afirmação do estudo. Então, a afirmação do estudo não deve ser rejeitada. O livro poderia dizer, não deve ser rejeitado, então deve se apoiar, né? Estaremos em condições de dar suporte, apoiar a afirmação do estudo, tá? Nós não temos condições de rejeitar a afirmação do estudo. Deixa eu ver aqui. Interpretação. Não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para apoiar a afirmação de custo. Peraí, ó. O livro está dizendo aqui que a afirmação é de que o custo médio é diferente de. Vamos ver aqui a confusão. O que diz o estudo? De acordo com o estudo, o custo médio de uma cirurgia bariátrica é de. Não é diferente de. Então, corrijam o seguinte. A afirmação era de que o custo médio da cirurgia bariátrica era de 21.500. Então, a interpretação aqui tem um erro. Qual é o erro? A afirmação não está na hipótese alternativa. A afirmação está na hipótese nula. A afirmação era o custo médio de uma cirurgia bariátrica é de 21.500. Tá? Então, tem um erro aqui, um erro de edição, nessa parte da interpretação. Ok? Então, a afirmação custo médio de uma cirurgia bariátrica é igual a 21.500. Essa afirmação ela corresponde à hipótese nula. Então, nós, como não estamos rejeitando a hipótese nula, não estamos rejeitando também a afirmação. Ok? Então, corrijam isso, por favor, tá? Exemplo 6. Deixa eu ver que estou compartilhando a minha tela. Sim. Quando eu estiver falando alguma coisa sobre o livro e vocês estiverem percebendo que vocês não estão vendo aqui a minha tela, só vocês me avisarem, tá? Então, voltando aqui ao exemplo 5, na interpretação, eu tenho aqui um erro de edição. O livro diz, não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para apoiar a afirmação de que o custo médio de uma cirurgia bariátrica é diferente de 21.500. Qual é o erro? O enunciado está dizendo lá em cima que a afirmação do estudo é que o custo médio é igual a 21.500. Tá?
Ok? Então, reforçando aqui, nesse exemplo número 5, o erro de edição na interpretação. A interpretação aqui está dizendo que a afirmação do estudo seria Mi diferente 21.500. O enunciado estava dizendo lá no início. O estudo diz que o Mi é de 21.500. Tá? Perceba então a diferença. Eu estou considerando como o ponto de partida o correto enunciado que está no início. Ok? Até porque dificilmente haveria motivo para um estudo dizer que um custo médio de uma cirurgia bariátrica seria de 21.500. Qual seria a relevância disso? A relevância é dizer, olha, fizemos o cálculo, fizemos pesquisas e verificamos que, em média, uma cirurgia como essa custa isso aqui. Ok? Então, corrigindo, a interpretação está errada, tá? Nós estamos em condições de apoiar a afirmação, porque a afirmação está na hipótese nula, corresponde à hipótese nula. Ok? Vamos para o exemplo 6. Exemplo 6 vou pular, porque é usar tecnologia, é usar Minitab, essas coisas, tá? Do exemplo 7 em diante, o livro vai estar tratando de uma outra forma de realizar o teste hipótese. Vai dar o mesmo resultado, vai dar o mesmo veredito com relação à hipótese nula, que é trabalhar com as chamadas regiões de rejeição. Tá? O que são essas regiões de rejeição? Tá? São as regiões delimitadas por alfa. E eu apresentei isso já nas nossas aulas introdutórias, sessão 7.1. Fiz um rabisco aqui no meu quadro, né? Mostrei como colocar num esboço da distribuição normal padronizada a localização do alfa, que é a medida de área, probabilidade. A localização do alfa se o teste for unicaudal esquerdo, unicaudal direito ou bicaudal. Tá? Então, vamos aqui verificar como podemos realizar um teste hipótese trabalhando com essas regiões de rejeição, ao invés de trabalhar com o valor P. Okay? Eu vou resumir aqui no meu quadro essas etapas de um teste hipótese, mostrando... deixa eu parar de compartilhar. Mostrando o seguinte. Eu posso realizar um teste de hipótese para a média trabalhando com o conceito do valor P ou trabalhando com o conceito de regiões de rejeição. Qualquer um desses caminhos vai dar a mesma resposta. Tá? Não são respostas conflitantes. Vão dar a mesma resposta. Em qualquer um desses dois caminhos, existem etapas anteriores da retirada da amostra e existem etapas posteriores. Então, isso vou reforçar aqui de novo aqui no meu quadro. Tá? Então, o que eu escrevi aqui, vou reforçar de novo. Então, eu tenho, antes de retirar a amostra, já sei que eu conheço o desvio padrão populacional e que a população tem um comportamento de distribuição normal, ou já estou estabelecendo que eu trabalho com tamanho amostral grande. Então, antes de retirar da amostra, eu tenho a formulação das hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Eu tenho estabelecer o valor de alfa, definir o tamanho amostral. Tá? Etapas seguintes.
eu tenho após retirada da amostra, após coleta da amostra. Após coleta da amostra, a amostra se converte em de mostral. Essa caneta aqui é cálculo caneta aqui, ó. Então, a amostra se transforma na primeira estatística amostral, x barra. Essa média amostral, ela vai ser convertida em estatística amostral padronizada, o Z. Até aqui não há diferença entre os dois procedimentos, trabalhar com valor P ou trabalhar com região de rejeição. Daqui para frente é que eu vou ter dois caminhos diferentes, tá? O que nós vimos até agora? Se nós quisermos trabalhar com o valor P, nós vamos transformar essa estatística Z em valor P. Então, nós vamos, a partir de Z, calcular o valor P. E a partir do cálculo do valor P, temos aquela decisão e já sabemos, se o valor P for menor do que o alfa, rejeitamos a hipótese nula. Se o valor P for maior do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Tá? Então, decisão quanto à hipótese. O que nós vamos verificar agora é que esse procedimento é pelo valor P. Nós vamos agora ver um outro procedimento, que é procedimento pelas regiões de rejeição. Tá? Nós vamos simplesmente verificar o seguinte. O que são regiões de rejeição? São regiões abaixo da curva de distribuição normal, padronizada. São regiões cuja área corresponde ao alfa. Conforme vimos em aula passada, se o teste for unicaudal à esquerda, o alfa vai ser uma área à esquerda. Se o teste for unicaudal à direita, o alfa vai ser uma área à direita. Se o teste for bicaudal, o alfa vai estar dividido, metade à esquerda e metade à direita. Então, essa área extrema, que a gente está denominando como alfa, essa área vai ser a nossa região de rejeição. Então, nós podemos ter uma região de rejeição à esquerda, associada a valores negativos de Z, se o teste for unicaudal à esquerda. Tá? Bom, a lógica aqui, a decisão vai ser simplesmente verificar se a amostra se traduziu em uma estatística Z que cai na região de rejeição ou não. Então, ao calcularmos a estatística Z, ao invés de transformarmos ela em valor P, nós apenas vamos verificar o seguinte. Se o valor de Z, a estatística Z, cai em uma região de rejeição, se isso acontecer, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, é só verificar se a estatística Z cai numa região denominada de região de rejeição. É a rejeição da hipótese nula. Tá? Caso contrário, se o Z não cair em região de rejeição, então, rejeitar a hipótese nula. Tá?
Tem aqui o caso contrário. Ok? Os dois mecanismos vão dar a mesma resposta. Vou dar uma apresentada nos exemplos que aparecem no livro e depois vou reforçar com outros exemplos. Ok? Então, vamos lá. Definição. Uma região de rejeição ou região crítica, sinônimo da distribuição amostral, é o intervalo de valores para o qual a hipótese nula não é provável. É um intervalo de valores em termos de Z. Enquanto estiver trabalhando com a estatística Z, o intervalo de valores de Z para o qual a hipótese nula não é provável. Tá? Se uma estatística de teste padronizada cai nessa região, ou seja, se o valor de Z, uma estatística Z, cai nessa região, então a hipótese nula é rejeitada. O valor crítico, ele vai representar, o livro vai representar o valor crítico por Z subscrito zero. Tá? O valor crítico Z subscrito zero separa a região de rejeição da região de não rejeição. Tá? E observe o seguinte, que quando nós estivermos realizando um teste de hipóteses pela região de rejeição, essa região de rejeição vai ser estabelecida com o nível de significância ou o alfa. Então vejam as etapas que aparecem aqui. Isso para calcular os valores críticos ou o valor crítico, C subscrito zero. Tá? Especifique o nível de significância, o alfa. Determine se o teste é unilateral à esquerda, à direita ou bilateral. Calcule os valores críticos, é ler na tabela os valores críticos. Tá? Quando o teste hipótese for unilateral à esquerda, encontre o Z-score que corresponde a uma área de alfa. Então, vou resumir aqui o que aparece nessas instruções, apresentando essa figura e fazendo alguns rabiscos aqui no meu quadro. Tá? Então, vejam o seguinte. O alfa é estabelecido antes de retirar a amostra. Quando estabelecemos o valor de alfa num teste unilateral à esquerda, o valor crítico de Z, ele vai ser aquele valor que a gente vai ler na tabela e que corresponde a uma área à esquerda igual ao alfa. Tá? Se esse teste for unilateral à direita, o valor crítico de Z, aqui o Z subscrito zero, vai ser um valor positivo. Então, no teste unilateral à esquerda, o valor crítico de Z vai ser negativo. Num teste unilateral à direita, o valor crítico de Z vai ser positivo. Num teste bilateral, nós teremos dois valores críticos, onde metade do alfa vai estar à esquerda e metade do alfa vai estar na região à direita. Tá? A região de rejeição é essa região associada ao alfa. Então, vocês podem considerar que a alfa é a área associada à região de rejeição, sendo que a região de rejeição pode estar à esquerda, pode estar à direita, ou pode estar metade à esquerda e metade à direita. Tá? Então, observem, dentre outras coisas, que quando estabelecemos o alfa, e quando verificamos ou estabelecemos que o teste é unicaudal à esquerda, à direita ou bicaudal, já estamos amarrando o valor crítico de Z, sendo negativo, sendo positivo, ou tendo negativo positivo. Ok? O livro diz o seguinte, quando você não pode encontrar a área exata na tabela de distribuição não padronizada, você pode usar a área que está mais próxima. Tá? Mas vamos encontrar aqui um valor a meio caminho. Para uma área que está exatamente a meio caminho entre duas áreas na tabela, use o Z-score médio
entre os correspondentes scores de Z. Eu vou apresentar, então, aqui os valores de Z mais comuns. Vamos começar primeiro com o valor de Z mais comum, 0,05. E vamos considerar aqui, supostamente, que estamos querendo realizar um teste unicaudal à esquerda, unicaudal à direita ou bicaudal. Tá? Para fechar aqui, antes de eu apagar o meu quadro, realizar um teste de hipóteses trabalhando com regiões de rejeição planejamos tudo isso, retiramos a amostra, calculamos a média amostral se traduziu uma estatística Z, e estamos verificando se a estatística Z cai ou não cai em região de rejeição. Se cair em região de rejeição, rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula. Ok? Então, nessas etapas anteriores à retirada da amostra, antes de retirada da amostra, vamos supor o seguinte: formulamos as hipóteses e temos um teste unicaudal à esquerda. Então, vamos supor. Formular as hipóteses. Então, vamos supor aqui, como exemplo, a hipótese alternativa tendo um sinal menor do que teste unicaudal à esquerda. Estabelecemos o valor de alfa. Então, vamos supor aqui o valor de alfa mais utilizado. Teste unicaudal à esquerda e o alfa de 0,05. Qual é o valor crítico de Z? Sempre recomendo fazer o esboço da curva. Curva de distribuição não padronizada. Aqui. Valores de Z, leitura no eixo horizontal. Tá? Curva de distribuição não padronizada esboçada, eu tenho o teste unicaudal à esquerda. Isso vai significar que o alfa, ou significância, vai estar tudo à esquerda. Então, essa região à esquerda, eu posso chamar de região associada H1, posso chamar de região de rejeição. Rejeição de quê? Rejeição da hipótese nula. Tá? Eixo horizontal, valores de Z. Qual é o valor crítico de Z que vai delimitar a região de H1 de um lado e a região de H0 todo o resto? Qual é esse valor de Z? Tá? Se o alfa é 0,05, essa área é 0,05, qual é o valor de Z na tabela que tem uma área à esquerda igual a 0,05? Algo que a gente já viu em capítulo anterior, capítulo 5, capítulo 6. Neste caso em particular, o valor de Z vai ser um meio termo entre menos 1,64 e menos 1,65. Então, neste caso, o livro vai estar reforçando o seguinte: esse valor crítico de Z, ou melhor, não pegar 1,65 nem 1,64, pegar um meio termo, menos 1,64. Tá? Então, de todos os valores de Z crítico com que a gente vai estar trabalhando, esse vai ser o único que a gente vai trabalhando com 3 casos decimais, que é um Z que vai estar a meio caminho entre menos 1,64 e menos 1,65. Deixa eu compartilhar aqui, dar uma apresentada aqui na tabela.
coluna de 4, coluna de 5. 9, 8, 7, 6, 5. Linha de 1,6. 1,69, 68, 67, 66, 65 e 64. Tá? Então, os livros de estatística vão estar dizendo aqui: considerem, neste caso, um meio termo entre 1,65 e 1,64, o que dá 1,645. Tá? Bom, então, quando eu tenho teste unicaudal à esquerda, estou trabalhando com alfa de 0,05. O alfa está tudo à esquerda e o valor crítico de Z é menos 1,645. O que é que significa? Realizar teste hipótese por região de rejeição. Quando é que eu rejeito a hipótese nula? Quando a estatística amostral padronizada ultrapassa o valor crítico. Z subscrito zero, cai na região de rejeição. Tá? Então, se a minha média amostral se traduzir em um Z de menos 1,7, está caindo na região de rejeição. Rejeita a hipótese nula. Se o Z amostral for menos 1,64, está muito próximo, mas está na região de H0, não rejeita a hipótese nula. Tá? Menos 1,6 está em H0, não rejeita a hipótese nula. Menos 1,4 está em H0, não está caindo na região de rejeição. O que é cair na região de rejeição? A média amostral se traduzir, por exemplo, em o Z de menos 1,8. Menos 1,8 caiu na região de rejeição, rejeita a hipótese nula. Tá ok? Se nós estivermos trabalhando com alfa de 0,05 e o teste for unicaudal à direita, a mesma coisa, só que o valor crítico de Z seria positivo. Então, o teste unicaudal, supondo-se que a hipótese alternativa fosse π maior do que. Aí nós teríamos um teste unicaudal à direita. O alfa estaria todo à direita. Região de rejeição, essa aqui. O valor crítico de Z seria igual a 1,645. Neste caso, rejeitar a hipótese nula teria resposta. Se a estatística amostral padronizada, se o Z, por exemplo, fosse 1,7, 1,8, 1,9, 2. Mas se o Z fosse 1,5, 1,4, 1,3, eu não rejeitaria a hipótese nula. Tá? Então, realizar teste hipótese trabalhando com região de rejeição é isso. Verificar qual é o valor crítico de Z e verificar se a estatística amostral padronizada está ultrapassando o valor crítico, se está caindo na região de rejeição. E, por último, um teste bicaudal, supondo-se alfa de 0,05. Então, estou exemplificando com um alfa mais popular. Vocês podem imaginar o que aconteceria se o alfa fosse 0,01, 0,10. Então, um teste onde a hipótese alternativa fosse μ diferente de um teste bilateral. Neste caso, o alfa estaria dividido, metade à esquerda e metade à direita. Teste bilateral, metade do alfa vai estar à direita, metade do alfa vai estar à esquerda.
Se o alfa é 0,05, metade do alfa, 0,025. Então, nós teríamos aqui dois valores críticos de Z. Um valor negativo e o outro positivo. Por simetria, ambos teriam o mesmo módulo, apenas com sinais opostos. Qual é o valor de Z que tem uma área esquerda igual a 0,025? Já vimos isso, inclusive no capítulo 6, construção de intervalo de confiança. Esse valor crítico de Z, menos 1,96. Esse outro aqui, 1,96. Então, nós temos aqui duas regiões de rejeição. Uma região para valores negativos de Z, valores menores do que menos 1,96. A outra para valores positivos de Z. Tá? Valores de Z maiores do que 1,96. Então, temos duas regiões de rejeição se o teste for bicaudal. Tá? Ok? Se o alfa fosse 0,01, essa área esquerda seria metade de 0,01. Vocês teriam que ler na tabela qual é o Z que tem uma área esquerda metade de 0,01. Vocês teriam um valor crítico de Z e o simétrico aqui à direita. Ok? Então, se eu vou realizar meu teste de hipóteses trabalhando com região de rejeição ou trabalhando com valor P, eu tenho etapas anteriores à retirada da amostra. Formulação das hipóteses, definição do alfa, definição do tamanho amostral. Depois disso, eu tenho cálculo da média amostral, a média amostral se transformando em estatística Z. O que é que fazemos com essa estatística Z? Se estamos trabalhando com o conceito valor P, transformamos a estatística Z em um valor P. E verificamos se o valor P é maior do que o alfa ou menor do que o alfa. Se o valor P for maior do que o alfa, não rejeitamos a hipótese nula. Se o valor P for menor do que o alfa, rejeitamos a hipótese nula. Mas se em vez de trabalharmos com o valor P, trabalharmos com regiões de rejeição, nós verificamos se essa estatística amostral padronizada Z cai em região de rejeição ou não. Se cair em região de rejeição, rejeitamos a hipótese nula. Se não cair em região de rejeição, não rejeitamos a hipótese nula. Bem, vocês podem perguntar qualquer dúvida, tá? Enquanto vocês não perguntarem, eu vou verificar o que temos nas páginas seguintes do livro. Calculando o valor crítico para um teste unilateral à esquerda. Se o teste é unilateral à esquerda, o valor crítico vai ser um Z negativo, tá? Calcule o valor crítico e encontre a região de rejeição para um teste unilateral à esquerda para o alfa de 0,01. Tá? Então, imagine aí o rabisque numa folha a distribuição normal padronizada, como aparece aqui embaixo. Localize a área esquerda 0,01, vai ser o valor de alfa, e leiam lá na tabela de distribuição normal padronizada qual é o valor de Z que tem uma área esquerda de 0,01. O livro está dizendo aqui com duas casas decimais e o valor mais próximo é um Z crítico de menos 2,33. 2,33, 2,39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Então, o livro está dizendo que essa área é a que mais se aproxima de uma área igual a 0,01. Então, 2,33 negativo seria o valor crítico de Z num teste unicaudal à esquerda com alfa igual a 0,01.
Exemplo 8. Teste bilateral. Calcule os valores críticos e encontre regiões de rejeição para um teste bilateral alfa de 0,05. É o que eu mostrei aqui no meu quadro. Um valor crítico Z0 igual a menos 1,96 é o valor crítico à esquerda. O valor crítico Z0 igual a mais 1,96, o valor crítico à direita. Tá? Um outro erro bastante comum nas respostas dos alunos, tá? É o aluno imaginar o seguinte: no teste bicaudal, se eu tenho um valor crítico ou dois valores críticos de Z no teste bicaudal, é porque eu vou ter dois valores de estatística amostral padronizada, tá? Então, vou aqui mostrar no meu quadro um erro bastante comum. Tá? Aproveitar exatamente essa situação. Tá? Eu tenho, então, vou colocar aqui valores simbólicos. Valores simbólicos. Vamos supor que eu tenha estabelecido as hipóteses e a hipótese nula seja mi igual a 10, hipótese alternativa mi diferente de 10. Então, tem aqui um teste bicaudal, bilateral. E eu quero trabalhar nesse teste de hipóteses com alfa de 0,05. Então, eu já sei que os valores críticos são esses. Tá? Eu tenho dois valores críticos, porque no teste bicaudal, metade do alfa está à esquerda e metade do alfa está à direita. Mas vamos às etapas posteriores à coleta da amostra. Então, vamos supor aqui que a minha amostra tenha se traduzido em uma média amostral igual a 11. Tá? Considerando-se o desvio padrão populacional conhecido, sigma, dividindo por o sigma pelo tamanho amostral, raiz quadrada do tamanho amostral, para obter o erro padrão. Calculando média amostral menos volume da hipótese nula e dividindo pelo erro padrão, eu chego à estatística Z. Média amostral maior do que o valor da hipótese nula, eu tenho Z positivo. Então, vamos supor que, ao fazer as contas, eu tenho encontrado um Z igual a 1,8. Zero. Tá? Então, muitos alunos cometem o seguinte erro. Teste bicaudal, eu tenho dois valores críticos, negativo e positivo. Então, eu vou dizer que a minha estatística amostral é mais ou menos 1,80. Qual é o erro? Uma amostra se transforma em uma média amostral, uma média amostral se transforma em um valor de Z. Neste caso é positivo. Tá? Então, o aluno, muitas vezes, de forma equivocada, coloca nos cálculos, resultados, a interpretação dele, até nesse esboço, dois valores de Z, um negativo e um positivo. Uma amostra se transforma em apenas uma média amostral. E se, por acaso, a média amostral tivesse tido um valor menor do que 10, o valor de Z seria negativo. Aí sim. Então, vamos supor que a minha média amostral tivesse sido Z igual a 8, desculpa, x barra igual a 8,5. E aí, transformando a média amostral em valor de Z, eu teria encontrado um Z de menos 1,7. Então, muitas vezes o aluno, de forma equivocada, pensa: se eu tenho dois valores críticos de Z, eu vou ter duas estatísticas amostrais. Uma amostra se transforma em uma média, que se transforma em um único valor de Z. Esse único valor de Z pode ultrapassar um dos dois valores críticos, ou negativo ou positivo. Se isso acontecer, que caiu em região de rejeição, eu rejeito a hipótese nula. Ok?
Então, historicamente, já sei quais são os principais tipos de equívoco dos alunos nos testes. Esses são bastante comuns e vão acontecer inevitavelmente, tá? Um ou outro aluno vai cometer esses erros e equívocos, tá? Então, é isso que eu imagino que vai acontecer também na turma de vocês ou nas próximas turmas. Vamos lá. Onde é que a gente está? Para concluir um teste hipótese usando região de rejeição, você toma uma decisão e interpreta de acordo com a seguinte regra. Para usar a região de rejeição e decidir sobre um teste hipótese, calcule a estatística de teste padronizada, Z. Se a estatística de teste padronizada está na região de rejeição, então rejeita a hipótese nula. Se a estatística de teste padronizada não está na região de rejeição, então não rejeita a hipótese nula. Tá? Figura 7.24 ilustra possíveis situações. Aqui. Figura 7.24A, um teste unilateral à esquerda, com um valor crítico representado por Z subscrito 0. Se a estatística Z é menor do que esse Z0, que é Z subscrito 0, que é negativo, é porque está caindo na região de rejeição. Tá? Para evitar equívocos, eu diria o seguinte: como podemos ter valores críticos tanto negativos quanto positivos, e no teste bilateral, pior ainda, temos um negativo e um positivo, é mais fácil, depois de calcular a estatística Z, chegar à conclusão de o Z caiu em região de rejeição ou não caiu em região de rejeição. Se caiu em região de rejeição, que é a região em azul, eu tenho já motivo suficiente para rejeitar a hipótese nula. Tá? Instruções, então, passo a passo, usando regiões de rejeição, só para verificar como isso confirma as etapas que eu coloquei aqui no meu quadro. Tá? Verifique se o sigma é conhecido, se a amostra é aleatória, se a população é normalmente distribuída, ou isso, ou o tamanho amostral é grande. Expressa a afirmação verbal matematicamente, estabeleça e identifica as hipóteses nulo e alternativo, tá? Especifica o nível de significância, determine os valores críticos. Então, quando eu estabeleço o alfa, e eu sei que o teste é unicaudal esquerda ou unicaudal direita ou bicaudal, já estão definidos os valores críticos, ou já está definido o valor crítico. Z. Z subscrito 0. Tá? Determine as regiões de rejeição. É bom sempre fazer, é ótimo sempre fazer o esboço da curva de distribuição normal padronizada. Tá? Calcule a estatística amostral padronizada. Então, retirou a amostra, calcula o Z amostral. É a estatística amostral padronizada. Verifica se caiu em região de rejeição ou não. Toma uma decisão para rejeitar ou não a hipótese nula. Finalmente, o que fazer com a afirmação? Interprete a decisão no contexto da afirmação original. Exemplos 9 e 10 são só para dar reforço com relação a isso. Vamos ver aqui o exemplo 9, pelo menos. Funcionários de uma companhia de construção e mineração afirmam que o salário médio dos engenheiros mecânicos é menor que o de um de seus concorrentes, 68 mil. Tá? Então, essa afirmação, Mi menor do que 68 mil, é a hipótese alternativa. Hipótese nula, Mi maior ou igual a 68 mil. Uma amostra aleatória de 20 engenheiros mecânicos da companhia tem um salário médio de 66.900. Então, a média amostral para uma amostra tamanho 20 deu 66.900. Tá? Quando eu formulo um enunciado como esse, eu coloco a sequência. Então, primeiro eu digo qual é o valor de alfa com que está trabalhando, para não gerar a ilusão, a falsa ilusão de que o alfa vem depois,
O alfa vem antes. Então, antes de falar da média amostral, o que recomendaria? O livro deveria ter dito: vamos trabalhar com tamanho amostral 20, vamos trabalhar com alfa de 0,05. Tá? O que significa que, de acordo até com o passo a passo do livro, eu identifico os valores críticos antes de olhar a amostra. Okay? Então, eu tenho aqui o alfa de 0,05, eu conheço o desvio padrão populacional, o sigma de 5.500. Okay? Então, podemos aqui trabalhar com a estatística Z, porque conhecemos o sigma. O tamanho amostral é grande? Não, o tamanho amostral é menor do que 30. Então, o livro tem que estar garantindo que a população é normalmente distribuída. É isso que acontece. Tá? Então, eu tenho aqui a hipótese alternativa, μ menor do que 68.000, hipótese nula, μ maior ou igual a 68.000. O teste, então, é unilateral à esquerda. Então, eu tenho alfa igual a 0,05, teste unilateral à esquerda, o valor crítico menos 1,645. Tá? Região de rejeição é a área esquerda desse Z negativo. A estatística de teste padronizada é calculada a partir da média amostral, menos 0,89. Tá? Então, menos 0,89 é um valor que está bem longe da região de rejeição. Então, com esse Z amostral menos 0,89, não estamos rejeitando a hipótese nula. Então, a primeira coisa, não estamos rejeitando a hipótese nula. A segunda é com relação à afirmação. A afirmação está na hipótese nula ou está na hipótese alternativa, né? Ok? Onde é que está a afirmação aqui? É menor do que um dos seus concorrentes. Então, funcionários afirmam que o salário médio dos engenheiros mecânicos é menor, né, do que o de seus concorrentes, menor do que 68.000. Então, nós não estamos rejeitando a hipótese nula, mas a afirmação é a outra hipótese, é a hipótese alternativa. Então, não estamos em condições de dar apoio a essa afirmação. Ok? Então, a primeira coisa é não rejeitamos a hipótese nula. A segunda é avaliar com relação à afirmação. Tá? Não há evidência suficiente a nível de significância de 5% para concordar com a afirmação dos funcionários. Então, não temos condições de apoiar, concordar com a afirmação dos funcionários, porque essa afirmação é a hipótese alternativa. Ok? Então, eu diria que o exemplo 10 só vai ser depois um complemento. Eu me dou aqui por satisfeito nessa apresentação da seção 7.2. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Beleza? Tranquilo? Então, é fazer o máximo possível de exercícios ímpares do livro. Tem resposta. Depois, sobrou tempo. Exercícios pares, eu tenho respostas que eu resolvi, respostas manuscritas. Tá? Para a gravação.